Olá, minha gente, bom dia, que a paz seja com todos vocês, que Deus te abençoe grandemente nesse dia e te faça crescer em seus caminhos e prosperar. Estou aqui para uma breve reflexão, para uma breve análise de um texto da Bíblia que é muito importante, quando todo mundo conhece, todo mundo fala, é sobre a ceia do Senhor. A ceia é importante. Eu falei agora há pouco sobre o arrebatamento no outro vídeo, e agora estou dando essa sequência aqui, que eu já vi também muitas pessoas dizerem que a ceia não faz sentido, que a ceia não é para ser ministrada mais, que a ceia acabou. Eu não entendo por que as pessoas perdem tempo para discutirem essas bobagens, essas coisas simplistas, essas coisas que não atrapalham ninguém em nada, essas coisas sobre ceia, por exemplo, que se a gente participar não vai atrapalhar a gente em absolutamente nada, vai sempre nos ajudar, nos fazer crescer. Eu não sei porque as pessoas perdem tempo discutindo sobre isso, dizendo se pode, se não pode, que deve, que não deve, que não é mais para participar da ceia. O que é que tem você se reunir e lembrar, como celebrar um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho, um pouquinho de suco de uva, e aquilo ser um elemento representativo da expiação de Cristo, da morte de Cristo, né, do que ele padeceu por nós. É mais um segredo que Paulo nos conta, é sobre a ceia do Senhor. Muitos apóstolos não falaram sobre isso, mas Paulo enfatiza sobre a ceia. Tinha ali a reunião do Agapô, que o povo chama de ágape, né? O Agapô era uma reunião feita por eles nessa época aí, que eles comiam, faziam uma ceia grandiosa, e essa reunião era chamada de ágape porque era a reunião do amor, e todo mundo se reunia para participar desse momento festivo, e alguns que levavam comida, outros não levavam, e se juntavam ali para comer. E Paulo faz uma reclamação específica no Coríntios 11, que fala sobre a ceia. Paulo fala uma coisa importante: olha, vocês não têm casa para comerem, não? Vocês não têm casa para comer, e quem tem fome come em casa. Paulo começa a repreendê-los, porque na hora que estava a mesa farta, pronta, eles não queriam esperar pelos outros, né? Não queriam esperar por aqueles que ainda estavam por vir, para participarem desse momento, que era chamado de ágape, agapô, uma reunião de comunhão. A ceia não é nada mais, nada menos que o momento da comunhão, que é um simbolismo de unificação, de comunhão. Então, quando o apóstolo Paulo diz, olha, muitos participam indignamente, não discernindo o corpo de Cristo. Julgue-se o homem a si mesmo, analise-se o homem a si mesmo, se você é digno ou não de participar dessa ceia, não é? Porque vocês precisam discernir o corpo. Discernir o corpo é entender a intimidade da igreja, é entender a comunhão da igreja. Discernir o corpo é entender a interação entre os irmãos, a participação mútua das coisas entre todos. Então, como havia desunião, Paulo dá essa repreensão, dizendo, muitos morrem, muitos adoecem, porque participam indignamente. O participar indignamente é participar sem ter comunhão, sem ter unidade. Você vê que a maioria das igrejas hoje e a maioria dos grupos religiosos tem uma inimizade incrível. Tem pessoas dentro da igreja que são contra outras. Tem pessoas dentro da congregação que têm grandes desafetos com outros. Há pessoas que são inimigas de outras. Há pessoas que causam mesmo polêmicas graves no meio do corpo de Cristo. Há irmãos que não nasceram de novo, não são convertidos ainda seriamente, profundamente, que ainda tem inimizade, é capaz de sair na briga dentro da igreja com outro, e muitos aí que me assistem sabem que isso é verdade. Tem congregações que os irmãos saem na briga com o outro. Eu vi um dia desse um vídeo, o irmão rebatendo o pastor pregando, ele levantou
e xingou o pastor, brigou com o pastor e disse um monte de coisa ao pastor, contra o pastor, e o pastor ministrando ali, e essa falta de educação incrível desse irmão o levou a rebater o pastor em público, assim, de uma forma compulsiva, terrível, feia, desorganizada. Então, eu fiquei pensativo com isso. Isso é comunhão? Isso é evangelho? Isso é evangelho? A gente critica todo mundo, a gente fala mal das pessoas, a gente tem desamizade, desunião com as pessoas, né? A gente tem inimizade com as pessoas dentro do templo, dentro da igreja. A gente se levanta contra pessoas dentro da igreja e de repente queremos participar da ceia, que é o corpo e o sangue de Jesus, que simbolizam o corpo e o sangue. O pão não é, a gente não tem doutrina de consubstanciação nem transubstanciação. O pão não é carne e o vinho não é sangue. Aquilo é só um simbolismo. É só um simbolismo. E quem deve participar da ceia? Todo mundo que tem comunhão com Deus e todo mundo que tem comunhão com a igreja. Então muitos falam, se você tiver em pecado, não pode participar. Então ninguém vai participar, porque a gente peca toda hora. Nós praticamos pecado sempre. Nós temos uma postura de pecado comportamental, vida psicológica, mental, emocionalmente. Tudo a gente flui pecado, a gente pensa em pecado, a gente tem uma inimizade com outra pessoa, a gente tem, às vezes tem ira de outra pessoa, às vezes a gente tem uma contenda com o irmão e não se retratou, não pediu perdão, não se reconciliou, e a partir daí, a partir nessa caminhada aí, a gente vai pecando toda hora. Há igrejas que se reúnem uma semana antes, em oração, para participar da ceia. E quando acaba isso, aí volta todo mundo a pecar de novo, e espera outro mês para depois se reunir em oração outra vez? Não. Nós queremos participar da comunhão da igreja, então temos que ter amizade, koinonia, que quer dizer amizade, ou como dizem por aí, comunhão. Temos que ter amizade, interação mútua, interpessoal com as pessoas, uma boa relação interpessoal. Temos que ter comunhão com a igreja, comunhão com as pessoas para poder participar da ceia. Temos que ter comunhão. Isso é que é o importante para participar desse grande momento. Paulo disse, analise o homem a si mesmo. Como é o termo que ele fala? Analise-se o homem a si mesmo, né? Tem um termo que ele fala, que vocês aí devem estar sabendo e vão escrever no comentário qual é o termo. Julgue-se o homem a si mesmo, não é? E depois participe desse cálice, desse pão. E fazer esse autoanálise, esse auto-julgamento, essa auto e profunda análise sobre nós mesmos, é que a gente depois deve participar da ceia. Judas participou da ceia. Judas participou da ceia, estava em erro, em grave, mas Jesus não disse a ele não participe. A ceia é do Senhor, e quem deve participar é exatamente aquele que acha que deve participar, ou aquele que acha que não deve participar. A pessoa deve se autoanalisar, né? Examinar, examine-se o homem a si mesmo. Essa é a palavra certa que eu estava procurando. Examine-se o homem a si mesmo, não é? E a partir daí, a pessoa tem que se autoanalisar. Diz que o examinar-se a si mesmo é um termo que Paulo usa para aquelas pessoas que faziam análises se o material precioso, ouro, prata, essas coisas eram realmente fiéis, eram realmente verdadeiros. Aí jogava em cima de uma pedra, em cima de um lugar que podia fazer barulho, e quando o material batia nessa pedra, ele tilintava. Pelo tilintar, o orível, o sujeito que fazia as análises sabia se aquilo era original pelo barulho que fazia, ele sabia se a peça era original ou não, se era um bom material ou não. Paulo usa esse mesmo termo. Faça essa análise profunda, ouça no recôndito da sua alma, escute nas profundezas do seu íntimo, se lá dentro você realmente é capaz de participar, está preparado para participar desse evento ou não.
Então, é apenas uma opinião pessoal. Eu acho que quem deve participar da ceia é exatamente quem tem comunhão com os irmãos, quem tem amizade com os irmãos, comunhão com os irmãos. Paulo diz, João diz, você diz que ama a Deus, que não vê, não é? Como é que vai amar a Deus se você não vê e odeia seu irmão que você está vendo, né? Nós dizemos que amamos a Deus e não vemos a Deus. E aí odiamos nosso irmão que estamos vendo o irmão. Vê se pode um negócio desse. A gente não ama quem vê, como vai amar quem não vê? Não é verdade? Que Deus te abençoe grandemente. Coloque suas opiniões, seus comentários aí e fale mais sobre isso. Em nome de Jesus, uma reflexão rápida, só para a gente todo dia ter um conteúdo aqui para você fazer uma meditação. Em nome de Jesus, tenha um bom dia e que a paz de nosso Deus seja contigo. Amém.